Muitos concordam que esse aqui foi o último grande momento do Santos. Mas depois de perder a final da Libertadores de 2020 para o Palmeiras, o clube entrou em queda livre descontrolada, lutando contra o rebaixamento nos anos seguintes, tanto no campeonato estadual quanto no campeonato brasileiro, até finalmente cair, pela primeira vez em sua história, para a segunda divisão. Em 2021 e 2022, aos trancos e barrancos, o Santos conseguiu se livrar. Mas em 2023 não teve jeito. De forma melancólica, o Santos perdeu para o Fortaleza na Vila Belmiro por 2-1 na última rodada e acabou sendo rebaixado. Mas o que aconteceu para um clube sair de um vice-campeonato da Libertadores para uma série de lutas contra o rebaixamento? Hoje vamos falar da decadência do Santos após o vice da Libertadores de 2020. Desde o dia 31 de janeiro de 2020, o Santos sofreu com a péssima gestão, que trouxe jogadores fracos e técnicos questionáveis para dirigir o clube. Poucos jogadores deram certo no Santos após esse período e o clube ainda sofreu com alguns transfer bans da FIFA. Com isso, o Peixe teve que se virar muitas vezes com jovens jogadores da base, alguns até com boa qualidade. Mas sem muito brilho, o Santos foi se virando e chegou a escalar algumas vezes mais da metade do time titular com jogadores formados na base do clube. No início de 2021, iniciou-se o mandato de 3 anos de Andrés Rueda. Coincidentemente, nos 3 anos do mandato dele, o Santos brigou para não cair, tanto no Paulistão quanto no Brasileirão. Foram inúmeras contratações equivocadas, como Camacho, Diego Tardelli, Natan, William Maranhão, Johan Julio e os piores, Ricardo Goulart, Lucas Lima e Alfredo Morelos. Ficou bem claro com essas contratações equivocadas que o Rueda não entendia nada de futebol. Ao todo foram 47 contratações nesse período e, pasmem, em 2023, ano da histórica queda do Santos para a Série B, ele contratou 22 jogadores. Quantidade suficiente para montar 2 times de futebol. Em 2021, o Santos terminou o Brasileirão em 10º lugar com 50 pontos. 2021 foi marcado por aquele jogo dramático contra o Grêmio na Vila Belmiro, quando o Santos venceu por 1-0 com um gol que levou um tempão para ser validado pelo VAR. O que praticamente sacramentou o Santos na Série A foi uma vitória por 2-0 contra o Fortaleza na 35ª rodada, que naquele momento levou o Santos a 45 pontos e praticamente garantiu o Santos na elite. Depois o Santos ainda conquistou uma grande vitória contra o Flamengo no Maracanã, na 37ª rodada. E quem era o técnico do Santos naquela reta final era o Fábio Carille. Já em 2022, a situação foi mais dramática. O Santos terminou o Brasileirão em 12º lugar, com 47 pontos, praticamente no limite. E o jogo que garantiu o Santos na elite foi uma vitória por 3-2 contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia, pela 35ª rodada. Naquele momento levou o Santos a 46 pontos. Nas rodadas finais, o Santos empatou com o Avaí, tomou 3-0 do Botafogo e 2-0 do Fortaleza na última rodada. Naquelas últimas rodadas, Orlando Ribeiro era o comandante santista. Já em 2023, não teve jeito. O Santos até começou bem o Brasileirão, oscilou, mas depois conseguiu se recuperar com boas vitórias, como 4-1 contra o Vasco, 2-1 contra o Palmeiras e contra o Flamengo, fora de casa. Neste ano também teve aquele fatídico 7-1 contra o Inter no Beira-Rio, que não foi a única goleada sofrida pelo Santos no ano. Teve ainda um 4-0 para o Fortaleza na 19ª rodada, 4-1 para o São Paulo na 15ª rodada e diversos 3-0
para o Cuiabá, Cruzeiro, Atlético Paranaense e Fluminense. O Santos sofreu também uma punição e teve que jogar diversas vezes com portões fechados na Vila Belmiro, após uma confusão generalizada depois da derrota por 2-0 para o Corinthians, quando rojões foram atirados no gramado. Após a derrota para o Fortaleza, que sacramentou o rebaixamento, novas cenas lamentáveis foram registradas, e o Santos jogou algumas partidas com portões fechados nas primeiras rodadas da Série B de 2024. Apesar de tudo isso, o Santos chegou na última rodada dependendo só de si para não cair. Bastava vencer o Fortaleza na Vila Belmiro. Mas isso não aconteceu. Com um gol do meio de campo de Lucero, o Santos foi derrotado por 2-1, enquanto que o Vasco venceu o Bragantino em casa por 2-1 e o Bahia, também em casa, goleou o Atlético Mineiro por 4-1 e ambos se salvaram. O Santos terminou em 17º lugar com 43 pontos e caiu pela primeira vez para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o comandante do Santos naqueles últimos jogos foi o técnico interino Marcelo Fernandes. A péssima gestão de Andrés Rueda deve servir de exemplo a não ser seguido pelas futuras gestões do Santos. As contratações, tanto de jogadores como de técnicos, devem ser melhor planejadas. E o Santos também precisa de um bom projeto de modernização, construindo um grande estádio e pensando no futuro, para que essa seja a primeira e única visita do Peixe à segunda divisão.